1951. Por Luan King. Bandeira do rei de Chambord. Oh não! O rei Constantine ficou chocado, e ele afastou alguns soldados de León e virou-se enquanto gritava sem hesitar: recue! Recue imediatamente! Nesse momento, ele sabia que havia subestimado seus inimigos e caiu na armadilha que foi criada por seus inimigos. Ambos eram reis, mas a força de Constantine não podia ser comparada à de Fei. Além disso, o conselheiro dele não era tão bom quanto o velho Arya, que era parecido com o deus da guerra de Zenith e Arshavin. No entanto, desde que o rei Constantine esteve perto de Fei e Arshavin por um tempo, e ele pegou uma coisa ou duas. Mesmo que ele não pudesse ser comparado com esses dois titãs de Zenith, ele não tinha a falta de julgamento e a determinação de um grande rei. Nesse momento crítico, ele não tentou arrombar a armadilha que foi montada pelos leonianos de frente e não queria usar a vida e o sangue de seus soldados e cidadãos para provar seu orgulho e mérito. Ele imediatamente se virou e ordenou que seus homens se retirassem. Essa decisão pontual salvou a vida dos 2.000 soldados de elite bizantinos. Antes que os poderosos mestres de León, que revelaram suas auras, pudessem sair, o povo bizantino já começou a recuar em ordem sob o comando de seu rei. Nessa situação perigosa, os soldados bizantinos que até abandonaram sua capital não entraram em colapso como uma escultura de areia diante de grande força. Após um breve momento de caos, os soldados bizantinos liberaram grande força de combate como um leão despertado. Nenhum soldado bizantino mostrou medo, e eles dispararam contra seus inimigos, tentando usar suas próprias vidas para salvar as vidas de seus companheiros e entes queridos. Os soldados de León que cercavam os soldados bizantinos eram bem treinados e tinham muitas armas e armaduras excelentes. No entanto, eles não estavam em vantagem na frente de seus oponentes. Não fiquem ansiosos. Volte pelo caminho que viemos e volte para os navios. Vamos fugir de volta para o mar. À noite, o jovem rei Constantine foi envolvido pelas chamas de energia guerreira verde enquanto exibia grande poder. Ele bloqueou mais de 1.000 soldados de elite de León que os perseguiam, e as energias que ele disparou usando o punho dos 7 ferimentos avançaram como ondas contínuas. Ninguém foi capaz de chegar a 100 metros dele. Os guerreiros de León, que liberaram suas energias guerreiras, atacaram o rei Constantine, um após o outro, tentando derrotar o jovem rei. No entanto, eles foram enviados voando assim que encontraram as energias do punho dos 7 ferimentos. 2 guerreiros de 8 estrelas de León, que saíram correndo do palácio do rei, já haviam morrido sob o punho dos 7 ferimentos de Constantine. O poder que o rei exibia impulsionou o moral dos bizantinos e eles se retiraram de maneira ordenada. Em menos de 20 minutos, mais de 2.000 soldados bizantinos atacaram mais de 6.000 soldados de elite de León e entraram em seus navios. O único problema agora era que os leonianos que os perseguiam apareceram perto do fosso como uma inundação, e flechas de fogo foram disparadas como gotas de chuva em uma tempestade. Se ninguém ficasse para trás para bloquear seus inimigos, os navios não seriam capazes de se afastar a tempo, e as flechas de fogo poderiam destruí-los. Sua Majestade! Por favor, saia! Vamos parar os leonianos! Nesse momento crítico, os cidadãos comuns bizantinos que apoiavam a missão de seu rei se viraram e dispararam contra os soldados de elite de León com foices, enxadas, martelos e tridentes de pesca. Essas pessoas eram na sua maioria os mais velhos de Bizantine. Os soldados de León já massacraram seus entes queridos e eles não tinham nada para qual viver. Se eles pudessem trocar suas vidas pela retirada segura de seu rei e dos soldados de elite do reino, guardando a esperança de vingança, eles estavam dispostos a aceitar esse acordo a qualquer momento. O jovem rei ficou enfurecido naquele momento e estava além da raiva e da tristeza. Ele rugiu e chorou, querendo salvar seus cidadãos leais, mas seu corpo de repente congelou. Os ferimentos internos que ele sofreu ao usar o punho dos 7 ferimentos muitas vezes atingiram um nível, e ele não conseguia mais ignorá-los. Seus guardas leais o levaram para um navio de guerra enquanto choravam como loucos, e os navios de guerra rapidamente partiram.
Os soldados bizantinos choraram e tremeram nos navios ao testemunharem como seus colegas que ficaram para diminuir a velocidade de seus inimigos foram massacrados pelos leonianos, um por um. Os soldados agarraram suas armas com força e cerraram os dentes com força. Enquanto mordiam seus lábios, eles olharam para a cena e tentaram passar a ferro suas almas. As chamas ardentes e a fumaça crescente eram suas testemunhas. Na costa. Após a sangrenta batalha, cerca de 50 civis e soldados bizantinos foram cercados por mais de 10 vezes mais inimigos. Eles foram pressionados em um pequeno círculo, e as armas apontaram para eles com luzes frias refletindo nas lâminas. Fora do círculo. Um nobre jovem e bonito de Leão estava sentado em um cavalo branco alto e majestoso enquanto usava uma armadura prateada e brilhante. Ele ainda parecia imaturo como um garoto e tinha bochechas levemente gordinhas, mas a frieza que não pertencia à sua faixa etária brilhava em seus olhos enquanto olhava para os destemidos bizantinos que estavam cercados. Ele disse levemente: "Mate todos eles. Então, decapite-os, pendure suas cabeças e intimide os outros." Assim que terminou, alguns poderosos guerreiros avançaram. As energias das lâminas passaram rapidamente e as das espadas brilharam. Impiedoso! Os 51 bravos bizantinos foram decapitados instantaneamente. O sangue jorrou para o céu como fontes poderosas, e os cadáveres sem cabeça seguravam suas armas com força e se inclinavam um contra o outro, sem vontade de cair. Com seus corpos sem vida, eles formaram um muro de carne para bloquear os leonianos. Aquele nobre jovem e bonito de Leão limpou as poucas gotas de sangue de seu rosto, e seu belo rosto parecia cruel sob a iluminação das chamas ao seu redor. Ele riu e mostrou os dentes branco-pérola enquanto dizia ao mensageiro ao seu lado: "Eu pensei que nessa batalha mataria pelo menos 60% das forças restantes dos bizantinos. No entanto, eu não esperava que o reino bizantino tivesse um pequeno rei capaz. Isto é interessante. Passe minha ordem. Peça à Marinha Imperial para se preparar. Precisamos eliminar toda a Marinha Bizantina de uma vez por todas." Um sinal mágico vermelho, semelhante a sangue, foi disparado no céu, e parecia maligno como se demônios estivessem zombando. No mar. Era quase o amanhecer, e um sorriso amargo apareceu no rosto de Constantine quando o número de navios de guerra ao seu redor diminuiu rapidamente. Ele olhou para as tábuas de madeira quebradas, velas partidas, navios destruídos e uma mistura de cadáveres na água ao seu redor, e então olhou para os navios de guerra de Leão que estavam se aproximando do navio em que ele estava. Por que existem tantos navios do Império Leão? Será que as frotas de Zenith na Baía Storm Point foram destruídas? Ele achava que seu povo estaria seguro quando chegassem ao mar, mas os navios de guerra de Leão apareceram milagrosamente nessa região do mar e os aguardavam. O último pedaço da força militar bizantina foi esmagada. De pouco mais de 40 navios, mais de 20 foram destruídos. Se não fosse pela familiaridade com o terreno, e eles se movendo com leonianos perseguindo, eles teriam sido esmagados completamente. No entanto, não havia para onde correr agora. Outra frota de navios de guerra de Leão apareceu na frente deles e bloqueou o caminho deles. Deixe os soldados se prepararem para a batalha. Constantine estava no convés de um navio com a espada esticada. Neste momento, ele já usava a técnica de cura que Fei lhe ensinou para suprimir temporariamente os ferimentos internos causados pelo uso do punho dos 7 ferimentos. Como ele estava agora em uma situação devastadora, ele abandonou todos os pensamentos aleatórios e se preparou para a batalha. Sua ordem foi passada entre navios, e os soldados bizantinos que estavam em situação mortal posicionaram os navios em formação e se prepararam para a batalha. De repente, uma voz soou no mar depois de ser fortalecida por um amplificador mágico: "Rei Constantine, eu sou o rei Buckingham de Leão. Você foi cercado e não há como escapar. Além disso, posso lhe dizer que a marinha da província do Vento Verde está completamente arrasada, e ninguém vai ajudá-lo. No entanto, eu aprecio o seu talento, por isso estou disposto a estender um ramo de oliveira e dar a você a opção de se render. Se você estiver disposto a fazê-lo e trabalhar para o Império Leão,
será perdoado e não precisará morrer, e ainda será o rei do seu reino. Essa voz penetrou na névoa espessa e soou pelos ouvidos de todos os soldados. No entanto, Constantine não respondeu quando um sorriso zombador apareceu em seu rosto. As bandeiras comandantes enviaram as ordens, e todos os soldados bizantinos agarraram suas armas enquanto os navios de guerra avançavam, atacando as centenas de navios de guerra de Leão, semelhantes a feras negras. Os soldados bizantinos responderam a seus inimigos com suas ações. Os massacres consecutivos já produziram um ódio profundo entre os bizantinos e os leonianos. Portanto, nenhum soldado estava disposto a se render nesse momento devastador. Sua decisão com certeza me decepciona. Aquela voz fria e arrogante ressoou na área, mas ele não parecia desapontado. Seu tom de repente ficou feroz quando ele ordenou, aos soldados bizantinos: qualquer um de vocês que puder matar Constantine será coroado como novo rei dos bizantinos, e você poderá desfrutar de todos os privilégios que existem. Este homem estava tentando usar ataques psicológicos para provocar conflitos internos. Esse comandante de Leão que ainda não havia se mostrado era astuto, com certeza. O tempo passava rapidamente, e os navios de duas forças se aproximavam rapidamente. Olhando de cima, parecia que um grupo de carpas estava avançando contra uma manada de tubarões. Parecia suicida e heróico, mas triste. Constantine estava na proa do navio que estava atacando na frente, e suas mãos repousavam no punho da espada. No momento, ele estava preocupado com sua esposa, Isabela, que estava escondida em uma ilha secreta com a proteção de alguns soldados bizantinos. Ele sentiu que era uma pena que ele não pudesse ver sua esposa grávida novamente antes de sua morte. Ele não tinha medo da morte. Nesse mundo frio e caótico, ele não seria o primeiro rei a morrer por seu reino, e ele não seria o último. Esta batalha permitiu-lhe cumprir o seu dever como rei. A batalha deixaria orgulhosas as almas dos bizantinos que morreram sob as lâminas dos leonianos. Essa batalha diria ao santo marcial imperial que ele não escolheu a pessoa errada. Essa batalha iria provar a bravura do rei dos bizantinos e a coragem dos bizantinos. A morte não era nada a temer. Os navios de guerra estavam mais próximos do que nunca. De fato, Constantine viu até os sorrisos perversos nos rostos dos soldados de Leão que estavam no navio gigante de Leão, que estava entre outros navios. Agora, ele também conseguiu ver claramente aquele rosto frio e calmo do comandante da Marinha de Leão. As flechas já foram disparadas e os soldados de ambos os lados que foram perfurados por elas caíram na água, espirrando ondas sangrentas. As frotas de Leão já cercavam os navios bizantinos como um grupo de abutres famintos, e os menos de 30 navios bizantinos desgastados pareciam frágeis e impotentes. Já tendo aceitado a morte, Constantine se virou e sorriu para seus camaradas. Quando ele estava prestes a pular e atacar, algo místico ocorreu. Como se um animal gigante da água estivesse prestes a surgir entre o navio em que Constantine estava e o navio em que o comandante de Leão estava, surgiram redemoinhos gigantes entre eles. Havia menos de 100 metros entre eles, mas parecia que o nível do mar ao redor da área estava subindo quando a água espirrou em todas as direções. Ambas as partes notaram a mudança inesperada e todos diminuíram a velocidade de seus navios. Um objeto preto gigante flutuou lentamente sobre a superfície da água. Havia chamas de energia mágica azul ao seu redor, e havia os componentes mecânicos cruéis que tinham algas marinhas. A água corria para fora do convés e o centro de comando central estava saindo da água. Havia aberturas para disparar em flechas de bestas e balas de canhão para disparar, e havia um rostro letal como o chifre de unicórnio na frente. Tudo isso indicava que esse grande objeto preto era um navio. Um navio que poderia submergir debaixo d'água. Foi uma cena chocante. O navio da tribo do mar. Esse pensamento surgiu na mente das pessoas de ambos os lados.
Somente a tribo do mar, que não aparecia em todo o continente há milhares de anos, possuía navios que podiam se mover debaixo d'água. No entanto, a tribo do mar não chegaria a 100 quilômetros da costa em circunstâncias normais. A atmosfera de repente ficou estranha. Se este navio realmente fosse da tribo do mar, que era conhecido como governante do mar, então a marinha de Bizantine e a marinha de León seriam esmagadas. Eles não poderiam derrotar o navio da tribo do mar, mesmo que unissem forças. Ambos os lados ficaram cautelosos e desaceleraram seus navios. Nesse momento, uma bandeira com um cachorro de duas cabeças que tinha uma espada e um machado na boca subiu lentamente daquele navio estranho. Constantino estremeceu quando uma expressão emocionada apareceu em seu rosto. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele perguntou a um de seus guardas ao lado dele com uma voz trêmula: vocês veem isso? Essa é a bandeira do rei de Chambord? Sua Majestade Alexander está aqui? Hail the King, capítulo 750. Hail the King, capítulo 752. Por Luan King. Fama. Foi a primeira vez que os estudantes de elite da Universidade Civil e Militar de Chambord experimentaram viajar debaixo d'água no Rei Alexander. O rio Zuli, em frente à cidade de Chambord, passava por mais da metade do território do Zenit e se fundia no Mar da Fragrância, que ficava ao sul de Zenit. Como a corrente era rápida e havia muitos animais aquáticos no rio, os navios raramente viajavam nesse rio. Além disso, as ondas no rio eram grandes e muitos recifes submersos estavam escondidos debaixo d'água, tornando esse caminho da água subutilizado. Até a marinha de Zenit estava espalhada apenas pelo Mar da Fragrância, que era um mar interior. Eles raramente entravam no rio Zuli para acessar o território do Zenit. Desde que o rei Alexander deixou a cidade de Chambord, ele viajou debaixo d'água a maior parte do tempo. Ele só tinha que subir à superfície da água para respirar ar uma vez a cada alguns dias. Após cerca de 3 dias de viagem debaixo d'água ou na superfície, o rei Alexander finalmente chegou ao fim do rio Zuli e entrou no Mar da Fragrância. Este encouraçado mágico, que foi construído com base no modelo do encouraçado da reserva da baleia da Era Mítica, era confortável. Quando estava viajando, era capaz de ir até a profundidade de 100 metros debaixo d'água e tinha todos os tipos de instalações no navio. Toda vez que chegava à superfície da água, era capaz de usar as pequenas matrizes mágicas para armazenar oxigênio suficiente para cerca de 100 pessoas por 2 dias. Não é de admirar que este navio tenha sido uma das embarcações mais poderosas da Era Mítica que passou pelo teste da guerra e do tempo. Na memória de Fei de sua vida anterior, havia embarcações de alta tecnologia como submarinos nucleares, e parecia que o rei Alexander, o produto da civilização mágica, não era inferior às tecnologias de metal. De fato, devido à existência de elementos mágicos, o rei Alexander era melhor do que os submarinos na Terra de várias maneiras. Nos últimos 3 dias, o rei e os estudantes ficaram satisfeitos com a experiência de viajar debaixo d'água. Através das telas mágicas, eles viam todos os tipos de peixes e bestas estranhos e misteriosas. Foi uma experiência mística e nova. Na manhã do 4º dia, de acordo com o cronograma, rei Alexander flutuou na superfície da água para obter ar fresco. Assim que a bandeira do rei Chambord foi erguida no navio, a primeira pessoa que subiu ao convés da cabine escondida foi Uski, o guarda tolo de Fei. Depois de alguns dias, esse homem simples e direto já estava acostumado a esse trabalho. Quando respirou fundo na superfície do mar e estava prestes a ordenar aos oficiais de execução da lei que limpassem as algas e as conchas da superfície do navio antes de continuar na superfície do mar, de repente percebeu que algo estava errado. Quando olhou para cima, notou que frotas de navios de guerra os cercavam como manadas de tubarões. Droga! Estamos cercados! Embora Uski fosse musculoso e tivesse um cérebro menor, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele olhou para as bandeiras negras militares de León e rugiu: prepare-se para a batalha.
Esses malditos leonianos nos perseguiram até aqui. Esses bastardos desprezíveis. Como eles ousam cercar Sua Majestade Rei Alexander? Vou parti-los. O Império Leon era um grande inimigo de Zenith. Portanto, a bandeira militar deste império dominante era bem conhecida pelos zenitianos. Luzes mágicas vermelhas instantaneamente começaram a piscar no Rei Alexander, e a sirene penetrante quebrou o silêncio pacífico num mar de fragrância. De repente, os vários portões do convés se abriram e oficiais de execução da lei apareceram. Ao mesmo tempo, a esfera mágica de energia ao redor do navio desapareceu rapidamente, e todos os tipos de bestas e canhões mágicos também se mostraram ao redor dos navios, revelando as flechas afiadas que eram tão grossas quanto lanças. Em um instante, o rei Alexander se transformou em uma fera de guerra gigante que foi armada até os dentes, parecendo cruel e fria. O que está acontecendo? Não parece o navio da tribo do mar. E um humano. Sentado em uma cadeira ao lado da bandeira real amarela de León, aquele jovem nobre e bonito de León que era arrogante ficou surpreso com essa cena. Somente os impérios superpoderosos tinham navios de guerra únicos, onde podiam submergir debaixo d'água. Portanto, ele não se atreveu a menosprezar os convidados indesejados. Depois de observar por um tempo, ele balançou a cabeça e não reconheceu a bandeira do rei de Chambord, que tinha o cachorro de duas cabeças com uma espada e um machado em cada uma de suas bocas. Embora o reino de Chambord fosse famoso no Império Zenith devido à influência de Fei, era apenas um reino afiliado que recentemente chamou a atenção das pessoas. Afinal, havia centenas de reinos afiliados de Zenith, e os arrogantes leonianos nunca passavam tempo lembrando essas bandeiras que eram sem sentido para eles. Pergunte a eles de que império eles são e por que eles estão aqui. Este jovem e bonito nobre de León se levantou, limpou a mancha de vinho do rosto e perguntou com um tom sério. Assim que ele terminou de instruir um de seus mensageiros, um estrondo estridente soou naquele navio preto de aparência estranha. Este é o navio do rei Alexander de Chambord. Bastardos de León. Que tal todos baixarem suas velas e se renderem? Vocês todos querem morrer. Essa voz ressoou no céu, e todos na região ouviram claramente. É mesmo Sua Majestade, Rei Alexander. Constantine ficou emocionado, e foi a primeira vez que o jovem rei Bizantine perdeu a compostura. Ele riu e disse: encontramos o caminho nessa situação devastadora. Isto é para ser. Os leonianos estão acabados. Haha, os navios de León estão acabados. Este deve ser o trabalho dos deuses. Esses açougueiros vão pagar o preço. Atrás dele, os soldados e comandantes bizantinos que estavam prontos para morrer com seus inimigos não podiam deixar de torcer alto. A atmosfera heróica e trágica dos navios de guerra dos bizantinos desapareceu instantaneamente. Todos sabiam o que significava Rei de Chambord e Rei Alexander, Sua Majestade. Lorde da classe Sol. Santo Marcial Imperial. Invencível Deus da Batalha. Vitória. Honra. Lenda. Sopre as cornetas e ataque os inimigos. Ataque esses açougueiros e proteja o rei Alexander, Sua Majestade. Constantine ordenou com sua voz alta enquanto suas mãos descansavam no cabo da espada. Ele estava ansioso por isso. Esta seria a primeira vez que ele lutava ao lado do homem que mudou seu destino e o futuro dos bizantinos. Assim que as cornetas soaram, Constantine ficou um pouco nervoso e ansioso. Ele estava acostumado a batalhar e matar, e ele próprio era uma pequena lenda. Nesta situação devastadora, ele deveria estar muito calmo. No entanto, ele sentiu como se fosse um jovem comum que estava prestes a ser julgado por seu supervisor em um exame. Rei Alexander de Chambord. O jovem e bonito nobre de León, que agora estava parado ao lado da bandeira real amarela de León no convés, ficou surpreso com o que ouviu e sua primeira reação foi emitir a ordem de retirada enquanto seu rosto mudava de cor. Todos os generais ao seu redor não se opuseram ao seu comando. Eles já aprenderam o que o rei Alexander de Chambord representou 4 dias atrás no relatório de inteligência que veio da linha de frente,
esse homem era como uma nuvem negra que não podia ser afastada do topo dos leonianos. O poder de um Lorde da classe Sol não poderia ser facilmente comparado com soldados comuns. Isso já foi comprovado na enorme batalha nos arredores de São Petersburgo, 5 dias atrás. Embora houvesse mais de 100 navios de guerra e cerca de 40.000 soldados da marinha aqui hoje nesta frota de Leon na Baía Storm Point, e eles incluíam um terço da marinha de Leon, isso não era suficiente para lidar com um Lorde da classe Sol. Nesse momento, os soldados de Leon demonstraram a grande disciplina e ordem militar. Em menos de 10 minutos, todos os navios da frota receberam as ordens e todos deram a volta, fazendo com que as ondas nessa região fossem caóticas e confusas. A vaidade de Fei ficaria muito satisfeita neste momento. Seu nome foi suficiente para espantar os soldados de elite de um império de nível 6. Isso significava que ele havia selado seu nome na lista de mestres de primeira linha no continente de Azeroth. Nesse momento, o jovem e bonito nobre de Leon, o rei Buckingham, disparou inesperadamente no ar e não recuou. Ele voou lentamente em direção ao rei Alexandre e ficou no ar quando chegou perto, bloqueando o rei Alexandre da frota de Leon. Hail the King, capítulo 751. Hail the King, capítulo 753. Dois homens bonitos. Senhor! Seus guardas e soldados ofegaram instantaneamente. Atualmente, quem se atrevia a ofender o rei de Chambord? Não era diferente de procurar a própria morte. Com pressa, vários mestres que estavam entre 7 e 8 estrelas saltaram no ar em choque e avançaram sobre a água, querendo levar esse nobre de volta. Não venha aqui! Volte! Buckingham acenou com a manga longa, e um poder invisível saiu correndo e forçou esses mestres de volta aos conveses dos navios. Tolos! A situação é perigosa. Por que você ainda está agindo de forma suave? Comande a frota e recue. Salve a marinha do Império. Buckingham se virou e gritou: neste momento, só eu posso parar esse personagem cruel por um breve momento. Se você não sair agora, e a frota sofrer danos irrecuperáveis, você será o maior criminoso do Império. O rei Buckingham parecia firme e heróico. Os generais e mestres de Leon que queriam voltar e lutar com seu comandante ficaram impressionados com a honra do rei Buckingham, e congelaram por um segundo. Expressões perturbadas e divididas apareceram em seus rostos, especialmente aqueles que eram os mais próximos de Buckingham. No final, sua lógica obteve a vitória sobre suas emoções. Senhor, por favor, tome cuidado. Sua Alteza, por favor, tenha cuidado. Os soldados de Leon seguraram as lágrimas enquanto olhavam para aquela figura majestosa no ar com admiração e saudavam. Então, eles gritaram e ordenaram que os operadores dos navios de guerra recuassem o mais rápido possível. Que ironia! Um sorriso amargo apareceu no rosto jovem e bonito do rei Buckingham. Ontem à noite, ele teve a vantagem com seus soldados de elite na capital bizantina e forçou o rei bizantino a abandonar alguns de seus fiéis seguidores no banco dos réus enquanto escapava com pressa. Além disso, ele ordenou que seus homens matassem as pessoas corajosas bizantinas que sacrificaram suas vidas para ganhar tempo para seus companheiros. Durante esse momento, Buckingham estava no controle dos destinos dos outros e os matou. Quem saberia que depois de menos de 12 horas, sua posição seria revertida? No entanto, não serei como os miseráveis dos bizantines. Não posso ser morto tão facilmente. Rei Alexandre de Chambord, permita-me, Rei Buckingham, avaliá-lo. Deixe-me ver se você é realmente invencível, como os relatórios haviam dito. Com certeza é emocionante lutar contra um oponente poderoso. Meu sangue está fervendo. Buckingham pensou consigo mesmo enquanto se virava e queria ter a vantagem de atacar aquela embarcação preta primeiro. No entanto, assim que ele se virou, ficou atordoado e uma expressão aterrorizada apareceu em seu rosto. Ele viu um jovem bonito a 20 metros atrás dele.
Este jovem tinha longos cabelos negros, sobrancelhas afiadas e olhos brilhantes, e ele usava uma túnica branca. Bach ainda não tinha certeza de quando, mas este jovem apareceu atrás dele com os braços cruzados na frente do peito com um sorriso provocador no rosto. Sem pensar mais, Buckingham sabia que esse jovem que tinha uma aura única ao seu redor era o lendário santo marcial imperial de Zenith, Alexander, que fez todo o Império Leão ter dificuldade em respirar nos últimos dias. Somente o bravo guerreiro deve vencer a batalha em uma ponte estreita. Sem dizer nada, Buckingham avançou e atacou. Uma grande quantidade de fogo saiu do corpo de Buckingham e parecia que essa região estava dentro de um forno. Logo o calor ficou abrasador. Buckingham instantaneamente liberou toda a sua força, pois sabia o quão aterrorizante era seu oponente. Ao mesmo tempo, ele usou 6 pergaminhos mágicos elemental do fogo de nível de magia proibida que ele possuía. Cada um desses pergaminhos liberava o poder equivalente ao ataque de força total de uma elite no pico da lua cheia. 6 gigantes de lava com mais de 100 metros de altura apareceram do nada, e o calor que estava saindo deles era suficiente para derreter através do ferro. Eles cercaram o rei de Chambord e começaram a atacar sem piedade. O calor alto evaporou instantaneamente muita água do mar, e a névoa no oceano que estava se dispersando devido ao nascer do sol ficou mais espessa por causa disso. A névoa espessa reduziu significativamente a visibilidade, e a frota de Leon foi envolvida por ela e escondida nela. Enfrentando ataques aterrorizantes, Fei não se esquivou ou tentou se defender. Ele apenas ficou lá em silêncio e permitiu que os ataques chegassem perto dele. No entanto, pouco antes dos ataques estarem prestes a tocá-lo, eles desapareceram como flocos de neve em um dia quente de verão. De fato, Fei admirou o julgamento desse comandante de Leon. Antes de os que gritar e rugir no rei Alexander, Fei já apareceu acima do campo de batalha e ele testemunhou todas as decisões de Buckingham. Só de olhar para isso da perspectiva pura de um soldado e comandante, esse jovem era um oponente respeitável. No entanto, isso não significava que Fei iria segurar nada. Você não é páreo para mim. Depois de dizer isso, o rei acenou levemente com a mão nessa situação perigosa. No entanto, nada de mudança de terra ocorreu e nenhuma aura chocante apareceu. O movimento de Fei foi tão leve quanto uma faixa de fumaça fraca. No entanto, aqueles 6 gigantes de lava que eram equivalentes a 6 elites de lua cheia e podiam destruir cidades com facilidade desapareceram como se nunca existissem. Ao mesmo tempo, a névoa espessa e branca na superfície do oceano também desapareceu, e a frota de Leon que tentava escapar da área sob a cobertura da neblina apareceu na visão de todos. Os navios de guerra dos bizantinos iniciaram seu contra-ataque e perseguiram seus inimigos. Além disso, as bestas do rei Alexander dispararam flechas gigantes que tinham energias mágicas brilhando nelas, e essas flechas perfuraram os corpos de 4 navios de guerra de Leão mais próximos, deixando uma série de imagens coloridas no ar. Então, as terríveis explosões mágicas deixaram muitos buracos gigantes na superfície dos navios, e a água do mar jorrou neles de uma maneira imparável. As ondas do oceano rapidamente engoliram esses 4 navios de guerra, e os soldados de Leon que estavam nesses navios choramingaram em desespero e pularam na água. Ao mesmo tempo, mais de 30 guerreiros saíram correndo do rei Alexander, pisaram na superfície do oceano e perseguiram os navios de guerra de Leon que estavam fugindo. Eles eram tão rápidos que pareciam flechas lançadas pelas bestas. O rei Buckingham, que já estava atordoado pela força de Fei, ficou ainda mais surpreso com essa cena. Ele sabia que esses guerreiros que perseguiam seus homens eram pelo menos guerreiros de 6 estrelas. Como tigres raivosos e dragões ferozes, eles avançaram com espíritos assassinos por toda a parte. Nas forças armadas regulares, todas essas pessoas podiam ser mestres poderosos encarregados de grandes legiões, e era fácil para eles vencer batalhas onde era uma contra centenas. Se eles alcançassem os navios de guerra de Leon, 4 a 5 deles seriam capazes de capturar um navio de guerra. Os chambordianos não são famosos por nada.
O rei Buckingham pensou consigo mesmo. Ele queria impedir isso, mas o rei de Chambord, que estava na sua frente, não lhe deu essa oportunidade. O olhar simples e aterrorizante de seu oponente fez com que ele se sentisse uma força invisível o aprisionando, e ele nem conseguia se mover. Ele se sentiu tão ameaçado que todos os cabelos de seu corpo estavam retos. Enquanto os leonianos estavam recuando, eles não estavam em uma situação caótica e confusa. Confusa. A força militar de um império de nível 6 não podia ser negligenciada e não seria intimidada por outras pessoas também. Eles não podiam lutar contra um lorde da classe Sol como Fei, mas eram ferozes e cruéis contra os oponentes comuns. Todos esses navios de guerra recuaram rapidamente em forma de V, e chamas de energia mágica brilharam sobre eles. Bestas pesadas e poderosas começaram a se mover, e longas flechas dispararam como gotas de chuva em uma tempestade, forçando seus inimigos que já estavam perto a recuar um pouco. Depois de lançar a primeira onda de ataque, o rei Alexander não entrou na batalha depois. Houve um silêncio estranho e constrangedor. Para os leonianos, desde que um mestre poderoso como o rei de Chambord não participasse da batalha comum, eles ainda poderiam reter a maioria de suas forças, mesmo que tivessem que sofrer algumas baixas. No entanto, hoje não era o dia deles. Apenas quando os comandantes dos navios de guerra foram aliviados, algo inesperado aconteceu. Voxos! Voxos! Duas flechas brilhantes que continham flutuações de energia mágica selvagem dispararam em direção aos navios de guerra de Leão quase ao mesmo tempo do convés do rei Alexander. Essas duas flechas emitiam luzes fortes enquanto viajavam no ar e pareciam meteoros que podiam penetrar no mundo. Eles roubaram os holofotes nesta batalha e voaram em direção ao maior navio de guerra de Leão que liderava a formação em forma de V na frente. Buna! 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 Craque! 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 Sob o olhar surpreso de todos, aquele navio-chefe gigante que liderava essa frota foi transformado em pequenos pedaços por essas duas flechas. Mais da metade do corpo do navio com mais de 100 metros de comprimento foi destruído. Parecia que as coisas que atingiram o corpo do navio foram balas de canhão disparadas dos canhões mágicos. Isso foi aterrorizante. As pessoas viraram a cabeça e olharam para o rei Alexander. Eles não tinham certeza de quando eles chegaram, mas agora havia dois jovens arqueiros de pé no convés. Ambos tinham cabelos loiros compridos e brilhantes, e tinham belos traços faciais e ótimos físicos. De fato, esses dois jovens bonitos pareciam gênios. Os dois homens bonitos pararam lá e pareciam dois sóis dourados, dificultando os outros olharem para eles. Parecia que os deuses que criaram os humanos deram as melhores características para esses dois. Até os homens mais arrogantes se sentiriam inferiores ao enfrentar essas duas pessoas. Se mais atenção fosse dada a eles, era possível perceber que havia diferenças entre eles. A pessoa à direita tinha cabelos loiros mais curtos e era um pouco mais magra. Seu rosto estava pálido e sua beleza parecia remota, distante e etérea. Na mão, o arco parecia um galho de árvore recém-cortado de uma árvore. Ainda tinha folhas verdes e o orvalho da manhã também podia ser visto. A sensação da natureza era intensa ao seu redor. A pessoa à direita parecia mais séria, e seus longos cabelos loiros tremulavam ao vento e pareciam uma cachoeira dourada. Ele estava usando armadura leve e seus membros eram esbeltos, mais musculosos. Embora seus músculos não fossem tão volumosos e definidos, eles estavam cheios de poder. Uma sensação de saúde veio através de sua aparência bonita, e o arco na mão parecia estranho. Parecia ser feita de duas facas curvas e parecia uma águia que tinha as asas abertas. Diferente do outro arco, este arco tinha uma textura metálica. Essas duas pessoas eram ambas elites da classe Lua. Embora algumas elites da classe Lua fossem ótimas em arco e flecha,
Destruir um enorme navio de guerra com flechas era algo que somente guerreiros únicos que avançavam para a classe Lua usando o entendimento do arco e flecha podiam fazer. Nesta batalha no mar, esses dois mestres eram letais para os navios de guerra. Especialmente nessa situação em que não havia um mestre equivalente do lado de Leon, a marinha de Leon era como um pedaço de carne deliciosa que foi exposta na frente de um leão faminto. Não havia como essa frota de Leon poder reagir, e eles só podiam esperar por sua destruição. Voxos! 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 Esses dois arqueiros bonitos continuaram a atirar flechas, e parecia que eles estavam competindo para ver quais flechas eram mais destrutivas e quem possuía melhores habilidades de arco e flecha. Com grande ritmo, as luzes verde e ciana dispararam de seus arcos e destruíram os navios de Leon como se o ceifador estivesse enviando convites. No céu. Fei não queria perder muito tempo com este comandante da marinha de Leon. Buckingham estava apenas no nível 9 da meia-lua, e era muito inferior ao lendário príncipe Gumi de Leon, que havia sido derrotado por Fei há alguns dias. Além disso, Fei esteve trabalhando duro no Diablo World nos últimos 4 dias e matando monstros. Agora, ele completou todas as 5 missões do ato e acampamento dos trapaceiros, e sua força aumentou para o nível 15 no modo inferno. Isso foi equivalente ao nível 5 do Sol da Manhã de nível intermediário. A diferença entre eles estava além das palavras. Fei poderia congelar toda a energia guerreira elementar do fogo de Buckingham com sua mente. Olhando para baixo, Fei viu que a marinha de Leon estava sendo derrotada. Os pedaços dos navios de guerra estavam por toda parte, assim como os cadáveres. Os navios afundando criaram grandes redemoinhos na superfície do oceano, e as velas caídas, barris e outros itens foram todos sugados para eles. Os redemoinhos pareciam bocas negras gigantes que devoravam por toda parte na superfície do mar. O cheiro de sangue até atraiu muitas bestas terríveis de água, e os soldados que estavam na água gritaram e berraram quando foram puxados para a profundidade do oceano por tentáculos e garras. Embora o comandante temporário tenha sido decisivo e determinado a salvar a situação perdida, ele ordenou que cerca de 50 navios de guerra parassem e formassem uma linha de defesa para reter o maior número possível de navios e soldados. Aqueles 50 navios que foram deixados para trás foram quase todos destruídos. Às vezes, as decisões e planos corretos não produzem o resultado desejado. O rei Buckingham estava bravo e gritou como um louco. Ele sabia que a situação era realmente perigosa. Essa operação militar de limpar toda a marinha de Zenith foi ideia dele e usou muitos recursos e mão de obra de Leon. No entanto, a marinha de Leon que viajou muito para chegar aqui estava prestes a ser destruída devido ao aparecimento dos Chambodianos, e o rei Buckingham estava prestes a ser a pessoa que precisaria assumir a culpa pelo fracasso e ser culpada para sempre na história do Império. Ele estava realmente ansioso quando luzes vermelhas brilharam em seus olhos. Arrim! Concordo! Concordo! Me dê poder! Preciso de energia! Buckingham de repente começou a gritar e gritar. Como se ele tivesse tomado uma decisão desafiadora, uma expressão decisiva apareceu em seu rosto, e então parecia que ele estava com dor. Então, uma tonelada de luz vermelha brilhou em seus olhos naquela fração de segundo, como se seus olhos fossem feitos de sangue. Ao mesmo tempo, uma tonelada de névoa vermelha jorrou de seu corpo através de seus poros, e parecia aterrorizante e estranho. De repente, uma faixa de energia incrivelmente poderosa apareceu em seu corpo, criando muitas ondas de energia vermelhas que se expandiam rapidamente para fora como flechas de raios. Seus músculos incharam sob a armadura, e seu tamanho aumentou drasticamente como se ele passasse por uma transformação. Auge da meia-lua. Lua cheia de nível 1 de nível inferior. Lua cheia de nível 4 de nível intermediário. Lua cheia de pico. A força de Buckingham estava aumentando rapidamente, e ele rapidamente alcançou o pico da lua cheia e estava progredindo em direção à classe solar. Esse impulso ascendente continuava, e era difícil dizer quando iria parar e que nível ele finalmente alcançaria. Fei de repente ficou muito sério.
Ele estava muito familiarizado com esta cena. Hail the King, capítulo 752. Hail the King, capítulo 754. O esqueleto novamente. Assim como o Answord foi possuído por esse esqueleto de ouro, Buckingham estava passando pelo mesmo processo. Além disso, essa névoa vermelha era muito má e era quase idêntica à que o Answord possuía. Parecia que um demônio do inferno escapou e estava rugindo e liberando seu poder dentro do corpo de Buckingham. Fei pensou e deu um soco, enviando um punho de energia dourada na direção de Buckingham. Bum! Bum! O demonizado Buckingham nem tentou se esquivar e deixou o punho da energia dourada pousar em seu corpo. No entanto, esse punho suficiente para esmagar uma montanha não causou nenhum dano a Buckingham. Como se atingisse uma placa de metal, soou um nítido toque. Buckingham foi enviado voando por centenas de metros, mas ele rapidamente parou o corpo. Embora grande parte de sua armadura tenha sido quebrada, não parecia que ele foi ferido. Quando a luz vermelha brilhou em seus olhos, Buckingham rugiu como um animal raivoso e correu de volta para Fei com uma velocidade mais rápida enquanto a névoa vermelha passava atrás dele. Bum! Buckingham demonizado deu um soco, e uma energia indescritível foi liberada. A energia demoníaca vermelha criou muitas ilusões aterrorizantes, como esqueletos de dragões e esqueletos, além de ruídos penetrantes que causavam dor de cabeça. Como se fosse dia do juízo final, todos os tipos de monstros cercaram Fei e o envolveram na névoa vermelha. Instantaneamente, todo o céu azul ficou vermelho. Até a névoa fina e branca que estava no oceano ficou tingida de vermelho, e parecia que o vapor de sangue estava permeando o ar. O incidente ocorrido no céu atraiu instantaneamente a atenção dos soldados de ambos os lados. Leonianos aplaudiram e rapidamente tentou escapar dessa situação. Por outro lado, Chambordianos e bizantines olhavam preocupados para a nuvem de névoa de sangue no céu. A névoa de sangue agora envolvia Fei e Buckingham, e ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, essa névoa vermelha assustadora e estranha continuou a se expandir para fora, como se não houvesse limite, e rapidamente preencheu o espaço entre o céu e o oceano. Até os dois arqueiros louros, Akinfeev e Torres, que estavam em pé no rei Alexander pareciam preocupados. Como elites de classe Lua, eram realmente sensíveis a auras e energias em comparação com os soldados comuns. Portanto, eles podiam dizer o quão maligna e poderosa aquela névoa espessa de sangue estava no céu. O tempo passou rapidamente. A névoa de sangue no céu ficou mais e mais espessa, e rugidos e gritos roucos soaram. Roara! A única coisa que acalmou as mentes dos chambordianos e bizantines foi que uma série de ruídos nítidos e de colisão de metais soou. Isso significava que o rei de Chambord não estava em perigo, e os dois ainda estavam lutando ferozmente na névoa sangrenta. Logo, mais de meia hora se passou. Na superfície do mar. Os navios de guerra de Leon já estavam a mais de 500 metros de distância, e a formação foi completamente reajustada. Todas as matrizes e mecanismos dos navios de guerra foram ativados e estavam prontos para levantar velas e fugir. Após um breve momento de preparação, esses navios poderiam acelerar rapidamente. De fato, esses navios continham os avanços da elite da civilização mágica e podiam viajar mais de 10.000 quilômetros por dia com facilidade. No entanto, a batalha no céu fez os leonianos que estavam prontos para escapar ficarem um pouco para trás. Eles sentiram que seu comandante tinha vantagem e não recuaram assim que estavam prontos. Chambordianos e bizantines também pararam de perseguir.
Dezenas de milhares de soldados na área olhavam para a nuvem de névoa espessa e vermelha no céu. No momento, todos sabiam que o fator-chave que determinaria o resultado da batalha hoje residiria no combate dos dois mestres superpoderosos. O tempo passou rapidamente. Assim como as pessoas sentiam que seus pescoços estavam tão doloridos que estavam prestes a quebrar, uma série de risadas soou na névoa espessa e vermelha. Ah, 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 ah! Eu finalmente descobri! Então é assim. Ótimo! Isso é o suficiente! Era a voz do rei de Chambord. Assim que terminou, raios de luzes douradas atravessaram aquela névoa espessa e vermelha. Como chamas ardentes, essas luzes douradas evaporaram instantaneamente a névoa vermelha assim que se encontraram. Is! Após uma série de ruídos, a névoa vermelha desapareceu, revelando o céu azul cristalino. Essa cena aterrorizou os soldados de Leon. Sabendo que estavam perto da destruição, todos eles rapidamente iniciaram as matrizes mágicas de cruzeiro nos navios de guerra. Enquanto as chamas de energia mágica ciana e azul brilhavam, os navios de guerra avançavam como flechas que eram disparadas de arcos fortes. Eles atingiram uma alta velocidade em segundos e deixaram muitas trilhas brancas atrás deles no oceano. Todos os navios de guerra de Leon se transformaram em raios de luz, desaparecendo rapidamente no horizonte. Ao mesmo tempo, toda a névoa de sangue no céu finalmente se dissipou. No céu claro, o rei de Chambord ficou parado enquanto seus longos cabelos negros tremulavam como uma cachoeira. Com uma aura selvagem e invencível, ele agarrou o rei Buckingham na mão. Este homem já desmaiou, mas estava lutando e revidando subconscientemente. Enquanto ele continuava se movendo e lutando para se libertar, seu belo rosto branco já se tornou vicioso e preto avermelhado. Como se ele fosse fundido em ferro preto, ele não parecia mais humano. Era difícil distinguir entre a íris e os olhos, e luzes vermelhas assustadoras se apagavam quando o sangue preto vazava da boca. Seus dentes também ficaram brancos e afiados, parecendo facas. A aura nele ainda dizia aos outros que ele era um lorde da classe Sol. No entanto, não importava o quanto ele lutava, aquela mão esbelta e branca que segurava seu pescoço tinha ainda mais poder. Embora estivesse apenas segurando seu pescoço levemente, todos os esforços de Buckingham foram desperdiçados. No final, ele não tinha mais energia para revidar. As características de seu corpo demonizado foram mantidas, e parecia que algo assustador estava dentro de seu corpo, tentando escapar. Uma protuberância do tamanho de um punho continuava aparecendo por todo o corpo, mas um traço de luz dourada pressionava toda vez que estava prestes a romper a pele de Buckingham. Fei agarrou o rei Buckingham, e ele sentiu como se tivesse obtido algum entendimento através dessa batalha. Depois de olhar para baixo, viu a frota de Leon escapar rapidamente. Dos quase 200 navios de guerra, quase 100 deles já desapareceram no horizonte, e seria difícil persegui-los e caçá-los. O sacrifício de Buckingham não foi sem sentido. No final, ele comprou tempo para a marinha de Leon escapar. Se os soldados e comandantes de Leon não agissem de maneira otimista e continuassem, todos os navios de guerra de Leon que sobreviveram à batalha inicial teriam desaparecido. Fei avançou e apareceu na frente dos navios de guerra de Leon que não tiveram a chance de escapar. Ele pressionou as mãos para baixo, e um feixe de luz dourada disparou de suas mãos e atingiu a superfície calma da água. Apareceram ondas do mar com mais de 10 metros de altura e elas interromperam instantaneamente a formação do restante dos navios de guerra, dos quais havia entre 60 e 70 deles. Enquanto os navios se moviam violentamente, os soldados no convés caíam e rolavam confusos. Fei deu um soco mais de uma dúzia de vezes, e a luz dourada virou o mar quase de cabeça para baixo. Os navios de guerra de Leon que não escaparam foram empurrados pelas ondas enormes e os leonianos nos navios foram perdidos.
Embora as ondas ainda não tivessem sacudido os navios, não era mais o ambiente pacífico que as matrizes de cruzeiros mágicas dos navios precisavam para serem ativadas. A velocidade desses navios diminuiu instantaneamente. Levaria cerca de 5 a 6 minutos para que as matrizes mágicas fossem reativadas novamente depois que tudo se acalmasse. Não havia tempo suficiente para eles fugirem. Diante de um Lorde da classe Sol, os destinos desses navios danificados e ansiosos soldados da marinha podiam ser facilmente adivinhados. Fei não se envolveu no resto da batalha. Com elites da classe Lua como Torres e Akinfeev e outros mestres poderosos como o rei Constantine de Bizantina e cavaleiros do Zodíaco de Chambord, mesmo que os leonianos ainda tivessem a vantagem dos números, eles começaram a rachar e desmoronar sem a moral alta. A batalha continuou da manhã até o meio-dia, e os leonianos perderam exatamente como previsto. Fei não retornou ao rei Alexander nem à superfície do mar. Com o rei Buckingham de Leão na mão, ele voou mais de 10.000 metros no céu, onde o vento era forte demais para que os mestres comuns resistissem. Então, ele convocou o trono do caos. Sob sua vontade, a escada inferior começou a se expandir e crescer até se tornar uma plataforma de cerca de 40 metros quadrados. Fei pegou as algemas únicas feitas pelo laboratório dos cientistas loucos e as colocou nos pulsos, tornozelos, cintura e pescoço de Buckingham, selando seu poder. Então, o rei começou a pensar em algumas perguntas. Embora a batalha parecesse 50-50, Fei venceu facilmente. Mesmo que Buckingham demonizado chegasse ao reino da classe Sol, ele ainda era muito menos poderoso que Fei. O rei não era mais o mesmo Lorde da classe Sol que não podia usar seu poder com eficiência. No momento, a força do rei dominava a de Buckingham, e ele tinha mais experiência de batalha. Embora ele estivesse envolvido naquela névoa vermelha no início, Fei não se mexeu e não foi afetado. Se ele liberasse toda a sua força desde o início, ele venceria a batalha em 3 ataques. Fei tinha suas razões para prolongar essa batalha. Seu instinto lhe disse que esse tipo de demonização aterrorizante ocorreria com mais e mais frequência no continente, e uma força negra maligna, porém poderosa, estava de alguma forma pressionando as mudanças. Essa força deveria ser nova e crescer rapidamente em furtividade, e foi por isso que os mestres no continente não a perceberam. No entanto, essa força sombria já começou a controlar e mover algumas figuras influentes, tentando planejar e executar alguma coisa. Este foi um aviso sério. Fei entrou em contato com essa força sombria muito cedo, e ele já sentia a quantidade de ameaça que ela representava. Portanto, Fei queria conhecer essa força antes que ela amadurecesse. Enquanto lutava contra Buckingham na última meia hora, Fei estava observando e tentando entender essa energia mítica, mas má. Ele estava tentando descobrir a origem dessa força, sua fraqueza e como identificar mestres que tinham sementes demoníacas, mas que ainda não foram demonizados. Agora, Fei já recebeu algumas das respostas para as suas perguntas. O rei tinha certeza de que a semente demoníaca dentro do corpo de Buckingham não era aquele esqueleto de ouro que possuiu o One-Sword antes. Embora essa semente demoníaca no corpo de Buckingham e o esqueleto dourado tivessem energia maligna semelhante, eles eram um pouco diferentes em seus núcleos. Is. Buckingham foi completamente transformado em um animal. Com luzes vermelhas piscando nos olhos, ele tentou lutar e revidar violentamente. Sem a supressão proveniente da energia dourada de Fei, essa energia terrível e poderosa dentro de seu corpo começou a correr. Seus músculos incharam um após o outro, e parecia que um monstro estava prestes a atravessar a restrição de sua pele e músculos e se libertar. Tink! 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 No momento seguinte, uma série de faíscas apareceu nos pulsos e tornozelos de Buckingham, onde as algemas especiais foram colocadas. Então, uma série de ruídos estridentes soou, e as algemas nesses lugares se quebraram. Depois disso, ele agarrou as algemas no pescoço e na cintura. Com um leve puxão,
Os grilhões de metal que foram fortalecidos por runas mágicas foram quebrados como se fossem feitos de papel. No momento seguinte, Buckingham rugiu e correu em direção a Fei. Umf! Fei bufou quando se sentou no trono do caos, encostou-se nas costas e apoiou o queixo na mão direita. Ele nem se mexeu. De repente, uma poderosa força de sucção apareceu nos ladrilhos brancos da plataforma, puxando Buckingham de volta ao chão. Embora Buckingham tenha corrido para a frente como um relâmpago um segundo atrás, seus membros estavam agora sugados ao chão, e ele não conseguia nem levantar a cabeça. Parecia que ele estava em um estado doloroso. Nesta plataforma criada pelo Trono do Caos, Fei controlava tudo a 8 passos dele. Ele era invencível nesse pequeno espaço e podia derrotar facilmente seus oponentes de várias maneiras. Monstro, por que você não se mostra? Fei exclamou majestosamente enquanto chamas douradas saíam de seus olhos. No momento seguinte, uma série de luzes vermelhas demoníacas apareceu no corpo de Buckingham, e seu corpo ficou translúcido como se perdesse sua textura. Através daquela luz vermelha, Fei viu 2 conjuntos de esqueletos em seu corpo. Um deles pertencia a Buckingham que nasceu com ele. No entanto, o outro. Aquele esqueleto era grosso e não era branco, mas estranhamente vermelho. Como um gel macio, oscilava lentamente entre os ossos e músculos de Buckingham. Parecia aterrorizante como se fosse um verme gigante que engolisse o esqueleto de Buckingham e tentava se fundir lentamente no esqueleto natural de Buckingham. Era uma cena aterrorizante. Hail the King, capítulo 753. Hail the King, capítulo 755. Encontrando-se novamente. Sob a supressão do Trono do Caos, parecia que o esqueleto em gel dentro do corpo de Buckingham ficou com medo. Ele abandonou a intenção de se fundir e se tornar um com Buckingham e tentou lutar e se libertar do corpo de Buckingham. À medida que a luz de Buckingham ficava cada vez mais brilhante, o esqueleto em forma de gel finalmente vazou do corpo. Era um esqueleto completo em forma de humano. Não estava faltando um único osso, mas parecia que esse esqueleto sangrento estava derretendo quando um líquido vermelho, mau e fedido escorria dele. Esse líquido era espesso, mas não era sangue, era algo que Fei nunca tinha visto antes. Dentro das órbitas oculares deste esqueleto, 2 nuvens de chamas vermelhas ardiam como se constituíssem o cérebro desse esqueleto, e flutuações de energia espiritual podiam ser sentidas a partir deles. Ficou claro que esse esqueleto tinha os instintos básicos dos seres vivos e estava com muito medo de Fei. Assim que apareceu fora do corpo de Buckingham, tentou escapar em uma direção. Suas mãos acenaram e parecia que estava tentando abrir a restrição que foi colocada pelo Trono do Caos, e escapar no vazio. Infelizmente para este esqueleto, Fei já estava preparado para isso depois que viu como o esqueleto de ouro que possuiu o One Sword escapou. Com um pensamento, esse esqueleto vermelho foi pressionado contra a plataforma novamente pelo Trono do Caos, e muitos de seus ossos foram quebrados sob essa pressão intensa. Agora, estava completamente pressionado no chão. Fei acenou com a mão e um pedaço de ossos quebrados voou para ele. Depois de observar um pouco, ele não conseguiu mais dizer de que material era feito. A substância espessa e gelatinosa tinha cerca de 2 a 3 centímetros de espessura em sua superfície, e faixas de energia maligna fluíam dentro dela. Tinha energia mágica de primeira linha e condutividade de energia de guerreiro, o que era raro de se ver. Dentro do material gelatinoso estava o osso branco duro, com cerca de 4 a 5 centímetros de espessura. Era frágil e um pouco de pó branco vazava do centro. Como ele não conseguiu obter nenhuma informação desse pedaço de osso,
Fei pegou mais alguns pedaços dos ossos quebrados e os armazenou com cuidado. Ele queria levá-los de volta e pedir aos dois cientistas loucos que os estudassem com cuidado. Então, ele tentou se comunicar com esse esqueleto vermelho que apresentava flutuações de energia espiritual. No entanto, ele não obteve nenhuma resposta. Comparado com o esqueleto de ouro que possuiu o One-Sword, esse esqueleto vermelho tipo gel era mais um protótipo ou uma criação deformada. Havia apenas instintos assassinos básicos em sua energia espiritual, e ela se recusava a se comunicar com Fei de qualquer forma ou forma. Quando Fei tentou usar uma técnica secreta de energia espiritual, que foi registrada no misterioso pergaminho roxo para procurar as chamas de energia espiritual nas órbitas oculares deste esqueleto vermelho à força, o crânio do esqueleto explodiu subitamente como se sentisse algo. Seu crânio se transformou em uma nuvem de pó fino e desapareceu completamente. Instantaneamente, toda a energia maligna se dissipou na área. Os restos do esqueleto pararam de tentar revidar. Como um robô que queima sua placa-mãe, ele não se move mais. A substância vermelha, semelhante a um gel, no esqueleto evaporou-se rapidamente como mercúrio, que foi exposto no ar, e os ossos brancos rapidamente se transformaram em pó. Enquanto o vento soprava, tudo foi levado para longe. Nada estava sobrando. E o rei Buckingham, de León, que desmaiou de repente, gemeu neste momento enquanto seus dedos se moviam. Acabou que ele não morreu por causa disso. Fei podia até sentir que toda a energia vital estava se recuperando lentamente dentro do corpo de Buckingham. Embora estivesse longe de ser primordial e tão fraco quanto uma criança de 3 anos de idade, sua vida foi salva. Mesmo que sua consciência não estivesse clara no momento, ele não desapareceria como o One-Sword. Essa descoberta surpreendeu Fei. Talvez eu possa descobrir os segredos daquele esqueleto dele. Isso é chocante. Esse esqueleto foi capaz de ajudá-lo a aumentar sua força em mais de 100 vezes, atingindo o reino da classe Sol. Que tipo de técnica secreta é essa? É muito assustador e irreal. Se houver milhares de esqueletos como esse, uma força seria capaz de varrer o continente. Fei ficou um pouco assustado só de pensar nisso. A situação parecia ser pior do que ele havia previsto. Fei olhou para Buckingham, que ainda estava desmaiado e pensou, talvez essa pessoa seja útil de outras maneiras. Quando Fei retornou ao rei Alexander, a batalha no mar estava quase no fim, e Chambordianos e Bizantines estavam limpando o campo de batalha. A força unida de Chambordianos e Bizantines obteve a vitória final. Essa batalha prolongada foi cheia de reviravoltas do começo ao fim, e havia muitos fatores de mudança. Ambos os lados, Bizantine e Leão, fizeram seus cálculos e pensaram que estavam no controle da situação. A batalha terminou surpreendentemente com a aparição do rei de Chamboda, e não havia dúvida sobre isso. Após a limpeza, os resultados foram resumidos. Cerca de 50 navios de guerra de Leão foram destruídos e quase 70 deles foram capturados. Além disso, todos os tipos de recursos foram obtidos como espólios de guerra e mais de 6.000 soldados e marinheiros de Leão foram levados como cativos. O ganho da batalha foi significativo. Evidentemente, o reino bizantino também sofreu muitas baixas. Dos mais de 2.000 soldados de elite, menos de 1.000 deles ainda estavam vivos e mais de 300 deles foram gravemente feridos ou incapacitados. Além disso, mais de 200 pessoas caíram na água e ninguém sabia se elas ainda estavam vivas ou não. Em casos usuais, a chance dessas pessoas sobreviverem era praticamente nula. A única coisa que o rei Constantine de Bizantine estava contente era que todos os soldados de Leão dentro do território do reino bizantino foram eliminados e muitos recursos foram capturados.
Embora o reino bizantino tenha sofrido muitas baixas, o restante dos soldados bizantinos eram elites das elites. Depois de experimentar esta batalha, eles seriam capazes de enfrentar 10 inimigos cada. Além disso, desde que tudo fosse feito corretamente, o reino bizantino poderia construir outro forte exército. Depois que a batalha terminou, o rei Constantino de Bizantine não pôde esperar. Ele se aproximou do rei Alexander, mostrou sua identidade com respeito e expressou seu desejo de ver o santo marcial imperial. Rei dos Bizantines, por favor, entre no navio. O rei Alexander sabia que você viria e me pediu para vir aqui esperar por você, disse Torres educadamente a Constantine. Desculpe por incomodá-lo, senhor Fernando. Embora ele fosse o rei de um reino, Constantine ainda era muito respeitoso com Torres. Primeiro, esse jovem loiro e bonito era uma das pessoas mais confiáveis do rei de Chambord, que era seu salvador e o santo marcial imperial. Segundo, Torres já era uma elite de classe lua. Tudo isso fez com que Torres tivesse um status mais alto em comparação com o rei de um reino afiliado de nível 3. Depois de se cumprimentarem, os dois entraram no centro de comando do rei Alexander. No caminho, Constantine ficou surpreso com o que viu. O navio de guerra reserva da baleia era diferente dos navios comuns. Tanto a aparência externa quanto a decoração interna eram novas e frescas para Constantine. Tinha uma beleza simples, mas organizada, e Constantine parecia estar dentro de um palácio. Embora o rei Alexander não tenha se juntado tanto à batalha hoje, Constantine não duvidou da terrível capacidade de combate dessa nave negra. Haha! Rei Constantine, nos encontraremos novamente. Fei deu um abraço caloroso em Constantine assim que eles se encontraram, e ele não parecia nem um pouco presunçoso. Para amigos de verdade, Fei nunca agiu de maneira rude. Constantine já havia pensando em como deveria saudar Fei, mas seu plano foi descartado pela ação íntima de Fei. E, você já praticou o punho dos 7 ferimentos até este nível? Que surpresa! Fei deu uma olhada em Constantine e sabia que nível ele alcançou. Como Constantine foi capaz de praticar o punho dos 7 ferimentos, que se machucaria antes de ferir os outros, isso significava que esse rei tinha a coragem e o talento de um mestre. Logo, Fei descobriu que algo estava errado, e ele franziu a testa. Hail the King, capítulo 754. Hail the King, capítulo 756. Compartilhar. Facebook, Twitter, Luan King.